pessoas que se queixam de queimação nos pés. Essa queimação ocorre a qualquer momento do dia, se acompanha muitas vezes de pernas inquietas, a pessoa não consegue parar de mexer as pernas, principalmente no início da noite ou quando vai se deitar. E durante a noite a pessoa acorda com uma queimação, como se tivesse fogo nos pés, de tal forma que tem que descobrir das cobertas, inclusive no inverno, frio, os pés acabam com aquela sensação que está realmente pegando fogo, uma queimação forte, e as pessoas então deixam os pés para fora das cobertas. Essa situação não é de todo incomum e significa, na maioria das vezes, a presença de uma neurite, uma inflamação dos nervos que chega até os pés. Uma neurite pode ter várias causas, desde algum fato isolado, um traumatismo na perna, por exemplo, que afetou o nervo e esse nervo ficou irritado, e aí usualmente é num pé só que acontece. Mas o mais comum é ser uma doença sistêmica, ou seja, que está pegando o indivíduo como um todo. Mais frequente dentro dessas, o diabetes. Então, as pessoas que não se cuidam bem do diabetes, não têm o diabetes bem controlado, não dão muita bola para a dieta e para as condutas que o médico bem orientou, essas pessoas ao longo dos anos vão tendo algum processo nos pequenos vasinhos sanguíneos que irrigam os nervos, que levam nutrição para os nervos da periferia, ou seja, das pernas, dos pés. E esses nervos então ficam incomodados, eles não têm nutrição suficiente. Claro que é uma simplificação que eu estou fazendo, mas é para você entender. Isso faz com que eles se sintam com problemas de inflamação e a maneira que eles têm de avisá-lo que nem tudo está bem é gerando algum sintoma. Neste caso, a queimação, a dor, o formigamento. Além da diabetes, várias outras doenças podem dar neuropatia. Por exemplo, as doenças autoimunes. Muitas delas geram também essa neurite periférica, como a artrite reumatoide, as vasculites, as inflamações dos vasos, o lúpus e tantas outras. Muitas vezes existe uma doença autoimune também dos próprios nervos, uma neurite periférica autoimune. Então, não há outras doenças associadas. A doença autoimune per se é ocasionada por anticorpos que estão atacando os nervos. Ou seja, autoanticorpos. Anticorpos que, ao invés de estar lhe protegendo contra vírus, bactérias, estão atacando o nervo, estão atacando alvos equivocados. Esses anticorpos, então, por si só, vão estar gerando a inflamação naquela região. Necessariamente, se você está com esses sintomas, deve ir ao médico. Deve ir ao médico clínico. Pode ser neurologista também. Muitas dessas pessoas que sentem esses problemas acham que é problema de circulação, entre aspas, porque existe formigueiro. Na verdade, não há uma situação em que o sangue não chega nos pés. É o nervo mesmo que está inflamado. Portanto, não adianta ir no cirurgião vascular ou no médico que cuida de varizes, ele vai tentar fazer o seu diagnóstico diferencial, muitas vezes já vai encaminhar direto ao clínico ou ao neurologista. O reumatologista também pode ser visto, porque o reumatologista faz o diagnóstico diferencial das diversas queixas, diversas dores, diversos sintomas que existem nos pés. O diagnóstico é feito através do exame físico. Existem várias rotinas do exame neurológico, aquele martelinho, por exemplo, se utiliza para verificar se existe também um processo que pegue a parte motora do nervo, ou seja, os reflexos não vão estar bem, vão estar abolidos. O médico pode usar uma agulhinha com ponta-romba para verificar a sensibilidade. O diapasão também é utilizado muitas vezes. Quando existe um processo de neurite da diabetes, por exemplo, a primeira sensibilidade que se perde é a vibratória. E justamente o diapasão vibra e o paciente não percebe. A pessoa que está com esse problema simplesmente diz que tocou o diapasão na pele, isso ela sente, mas não sente que está vibrando. Então é um processo em que, bem inicialmente, já tem algumas alterações claras ao exame físico. Afora isso, existe um exame que se faz normalmente que se chama eletromiografia. Essa eletromiografia afere a velocidade de condução
dos nervos na periferia e pode fazer o diagnóstico. A velocidade de condução estará diminuída porque o nervo está inflamado. Ele não conduz bem aquela eletricidade que normalmente iria chegar ao cérebro e dar a informação de como é que está a situação lá nos pés. Ou seja, é como se fossem curtos-circuitos que estão acontecendo e que o aparelho consegue detectar. Outros exames serão solicitados, como de laboratório, para verificar se existe alguma alteração do metabolismo, outras alterações hormonais, como da tireoide. As causas, na verdade, de problemas de neuropatia são inúmeras. A lista é muito grande, portanto, o médico poderá solicitar vários exames de laboratório das mais variadas áreas, incluindo autoanticorpos, anticorpos contra o nervo, anticorpos do lúpus, da artrite, na tentativa de fazer o diagnóstico correto da causa do problema. O tratamento é feito sempre de acordo com a causa. Se o problema é diabetes, por exemplo, tratar melhor a diabetes. Fazer o acompanhamento da dieta corretamente, usar o seu antidiabético oral ou insulina de forma adequada, fazer as aferições da glicose durante o dia, ou seja, conforme o endocrinologista mandou, pelo figurino. Se isso acontece por si só, já diminui a inflamação do nervo bastante. Usar analgésicos comuns, em geral, não resolve. O que deve acontecer é se usar analgésicos especiais que têm um efeito sobre a parte neurológica direto. Assim sendo, gabapentina e pregabalina são os medicamentos mais utilizados. Eles têm um efeito cumulativo, ao cabo de 2, 3 dias já temos um bom efeito e a dosagem noturna, em geral, é a primeira que se faz, é a maior, porque o para-efeito mais frequente, o efeito secundário, é a sonolência. Se a pessoa toma de noite, o sintoma de fato é pior à noite, na maioria das pessoas, a pessoa vai estar dormindo, não tem problema. Então, normalmente se utiliza à noite e também pela manhã, se necessário. A dosagem varia de pessoa para pessoa, são medicamentos que necessitam receita médica e acompanhamento. Até porque podem ter outros tipos de afecção secundária. Assim sendo, queimação no pé, formigamento, é um sintoma bastante importante, principalmente porque pode ser o sinal de que alguma coisa a mais esteja acontecendo no corpo da pessoa. Vá ao médico, peça que ele lhe examine bem e que solicite os exames necessários. Você será contemplado com um diagnóstico correto e um bom tratamento.